Olá, meus amados, muito boa noite, muito bom estar com vocês mais uma vez, mesmo que ainda não presencialmente, mas eu creio que estas fotos marcam um pouco a nossa história, marcam um pouco aquilo que nós nos convivemos. Então, virtualmente é bom, mas não existe coisa melhor do que a gente poder estar junto, celebrarmos juntos o nome do Senhor, nos alegrarmos, nos abraçarmos e termos esta comunhão maravilhosa com o Senhor. Então, eu aguardo ansiosamente esse momento de nos reencontrarmos e poder abraçar a cada um e desejar que Deus nos abençoe. Amados, eu sinto muita falta disso, né? Virtualmente é bom? Tem sido até um pouco confortável para muitos, né? Mas eu creio que não existe coisa melhor do que a gente estar juntos. Amém? Hoje estamos testando um equipamento novo aqui, um microfone. Domingo passado houve muita reclamação que o som não chegava, e então não adquirimos, não, emprestado, irmãos. Né? Mas com a graça de Deus tudo vem da maneira certa, correta, e espero que a imagem esteja chegando perfeito e o som também desta vez chegando perfeitamente aí para você poder nos ouvir e nos assistir com tranquilidade. Tá bom? Se não estiver acontecendo isso, aumenta o teu volume, porque... Ou então você fala assim, olha, estou ainda com um probleminha aqui. A gente tem um grande problema, que nesse horário também a internet de todo mundo resolve funcionar. Até agora há pouco, meu Wi-Fi aqui estava tranquilo, as luzes não estavam piscando. Começa a dar 6 horas, amados. Começa uma luz a piscar, daqui a pouco outra e assim por diante. Agora as duas do Wi-Fi aqui estão piscando. Mandamos aumentar a velocidade para chegar com melhor qualidade. Espero que tudo isso surta o efeito necessário para a gente. Amados, antes de meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, eu queria assim, olha, lamentar você que não se inscreveu no nosso curso. Você que não está acompanhando o nosso curso do Panorama do Velho Testamento. Você está perdendo uma grande oportunidade. Imagine que a gente já tem estrada rodada nos nossos de vida, de conhecimento da palavra, mas, amados, está fazendo tão bem para mim, e fazendo bem para tantas pessoas estarem acompanhando esses estudos, porque tem sido assim descobertas maravilhosas da parte de Deus. Na verdade, a gente estudando Gênesis, que é o que estamos estudando, ontem entramos no capítulo 3, a queda do homem, mas, gente, cada descoberta que quando você pensa que o Gênesis é um início, se você não entender o início de tudo, você não vai compreender nem o meio nem o fim, não é verdade? É a mesma coisa daquele filme que você pegou pela metade. Aí você não entendeu por que aquela cena, né? Então, assim pelo menos você vai poder conhecer. Se você quiser, desejar, manda um zap aqui para a comunidade, está passando aí embaixo, né? O nosso WhatsApp. E assim você fala assim, eu quero participar também, nós vamos te incluir e vai ser muito bom. É só baixar o aplicativo, o Zoom, e a gente está fazendo todos os sábados, às 15 horas. Amanhã nós vamos ter o FZ, o estudo deles, amados. Também tem sido muito bom, eles fazem através do Instagram e também pelo Zoom, isso. E seria muito bom que você também pudesse participar junto. Não tem motivos para não participar. Bom, vamos meditar na palavra do Senhor e eu espero que teu coração esteja preparado para receber a palavra de Deus. Eu quero orar por você, quero orar por este momento. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, derrama, ó Pai amado, teu Santo Espírito sobre nós, ó Pai, neste momento, ó Pai.
de meditação da tua palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, que teu Santo Espírito possa visitar, ó Pai, cada pessoa, cada lar, cada família, ó Pai, que abriu, ó Pai amado, este programa, ó Pai amado, para ser abençoado por Ti, ouvir uma palavra Tua, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Manifesta sobre cada um deles, ó Pai, o poder do Teu Santo Espírito, derrama, ó Pai, a Tua graça, derrama entendimento, sabedoria, ó Pai, e ó Pai amado, que nós possamos começar, ó Pai, através dessa palavra, a enxergar, ó Pai, quem Tu és e que Tu és e o que o Senhor, ó Pai, deseja de nós, ó Pai. Queremos enxergar a vida, ó Pai amado, plenamente, ó Pai. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, derrame unção, graça sobre a minha vida, ó Pai amado, mas também, ó Pai amado, que este mesmo Espírito seja derramado sobre todos que alcançarem, ó Pai amado, esta palavra, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu amado irmão, eu quero convidar você, se você puder, abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23, um texto muito conhecido da palavra de Deus. E vamos ler, então, a palavra do Senhor, que diz assim: Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Se a luz que há em ti são trevas, que tremenda trevas são. Amados, eu creio que a maneira que nós enxergamos as coisas podem determinar como iremos viver. Eu estou dizendo podem. Podem determinar a maneira como vamos viver. Em outras palavras, a maneira como nós enxergamos o problema pode ser o problema. Depende de como você enxerga o problema, pode ser um problema para você. Enxergar a vida fala de como estamos compreendendo o sentido da vida, as atitudes da vida. Afinal, nós podemos enxergar a vida de forma positiva ou de forma negativa. Quando a gente leu esse texto, a gente percebe que ele está inserido dentro de um contexto que está colocado entre questões, primeiramente, de juntar tesouros nos céus, e a outra coisa do amor ao dinheiro. Então, ou seja, aonde você está colocando o teu coração? Nos céus ou na terra? Amados, essa palavra que Deus tem colocado no meu coração para esta noite é que a gente quer e deseja que você consiga enxergar a beleza da graça de Deus sobre a tua vida. Que você possa, nesta noite, começar a enxergar o poder de Deus. E que você possa voltar aos teus olhos para dentro de você, mas não para dentro de você, mas também para o alto. Olhar para Deus, começar a enxergar aquilo que Deus fez e faz e está fazendo na tua vida, meu irmão. Então, duas coisas. Ou você pode enxergar a graça de Deus sobre a tua vida, ou você vai continuar olhando para este mundo caído e cegado pela escuridão. Então, o que eu quero falar aqui, meus amados, eu não quero descartar nenhum fato inegável do que está acontecendo nos nossos dias. O que estamos vendo, a realidade, e não é desprezar esta realidade dos fatos. Pelo contrário, eu quero que a gente fique, permaneça, olhando sim para os fatos. Mas eu quero que a gente comece a enxergar algo maravilhoso, porque
Um fato é inegável, que nós estamos enxergando esta pandemia, estamos enxergando as mortes, estamos enxergando os efeitos na economia, estamos enxergando o desemprego, estamos enxergando, sim, a falência de algumas empresas, estamos enxergando, sim, o desemprego atingindo, assolando muitas pessoas. E tudo isso nós sabemos, eu creio que você deve estar tomando providência e que todos nós estamos apercebidos destas questões. Então isso é um fato, e é um fato inegável, eu não quero descartar nada do que está acontecendo e nem descartar nenhuma atitude que o governo toma e que você precisa tomar também, de se conservar, de usar máscara, luvas, álcool gel, aliás, né? E o distanciamento social, tudo isso a gente deve evitar. Porém, o que eu quero hoje falar não são a respeito destes fatos inegáveis, mas sim a maneira como estamos nos comportando diante destes fatos inegáveis. Como podemos enxergar, ou como você está enxergando todos estes fatos? Porque a forma como você reage diante destes fatos vai desencadear o teu processo de vida daqui por diante. Uma coisa eu tenho certeza, não é que você será uma melhor pessoa daqui por diante, é que algumas questões irão mudar daqui por diante. Algumas questões peculiares vieram para ficar. Por exemplo, o culto online eu creio que veio para ficar. O home office mais do que nunca veio para ficar. E algumas coisas estão vindo para ficar. E vai mudando e a gente tem que começar a enxergar a partir de hoje o que está acontecendo lá na frente. Então, mas eu creio, meus amados, que este isolamento ele está causando também outras questões, e é estas outras questões que eu estou também preocupado. É porque o isolamento social, ele é bom, mas ele acarreta em si outras doenças, como depressão, ansiedade, medo e outras síndromes comportamentais. Ou seja, existem outras formas de ficarmos doentes. Existem outras formas de a gente estar passando por alguma debilidade hoje, causadas pela essa angústia que vem, que é a luta pela sobrevivência. Então, dentro destes fatos, eu creio que a gente pode elencar, e eu queria pôr aqui pelo menos duas questões básicas que podem estar acontecendo. Então, por exemplo, a ansiedade. Ela é uma doença, ela é uma enfermidade que depois pode desencadear outras doenças, mas eu quero ficar aqui nesta questão da ansiedade. Porque a ansiedade é a doença daqueles que não sabem esperar. Amados, existem coisas que nós não conseguimos mudar, e é preciso saber esperar. Em sã consciência, amados, eu já falei isso, e eu creio que ninguém imaginou que nós iríamos entrar 2020 numa situação dessas. Afinal, a gente estava com boas perspectivas, a economia começou a desencadear, a andar, e a gente começou a ter melhores perspectivas, e quando de repente percebemos, veio tudo por água abaixo. Então, e é justamente neste momento é que nós precisamos esperar e tomarmos alguns cuidados, porque se a gente for tomar decisões abruptas, certamente estas decisões elas vão afetar o nosso dia a dia e a nossa luta e o que for vir daqui por diante. Então, é nesse contexto que Jesus está dizendo aqui,
se você for ver, todo esse contexto faz parte do Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte. E Jesus vai falar assim um pouco mais adiante, olha, por isso que eu estou avisando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a palavra do Senhor já vai nos adiantar, olha, cuidado com a ansiedade. Não ande ansioso. Porque não adianta você ficar ansioso, porque a ansiedade, ela não vai acrescentar nada na tua vida. Jesus vai dizer, não pode acrescentar um fio de cabelo, não pode fazer nada, por mais ansioso que você tenha. Então, o conselho é, saiba esperar com paciência, crendo e sabendo que um dia isso vai mudar. Então, amado, não tente precipitar as coisas. Cuidado com a ansiedade. A outra questão também que vem nos assolando e vem trazendo alguns transtornos é uma outra doença também, eu vou chamar aqui de doença, chamado medo. O medo tem atingido muitas pessoas. Nesses tempos de pandemia, muitas pessoas estão adquirindo esta doença. Eu conheci pessoas que estão passando por síndrome do pânico, medo, não conseguem mais sair. Então ficou difícil de administrar esta situação. E quem é o medroso? O medroso, nesse caso, também é aquele cara que sempre acredita que algo vai dar errado. E por ele acreditar que diante destas situações sempre algo vai dar errado, o que acontece é que ele nunca planta. Então, se ele nunca planta, o que vai acontecer também? Então, ele também, o resultado é que ele nunca vai colher. Nunca planta, nunca colhe. Então, o medroso é aquela pessoa que mesmo diante de situações, e não descarta as situações, mas é aquela pessoa que fica fazendo prognósticos assustadores para si mesmo. E ele já começa dizendo, olha, se um raio tiver que cair, vai ser na minha cabeça. Se tiver que acontecer algo errado, vai ser comigo. Se tiver que acontecer alguma desgraça, é comigo. É só comigo, é sempre comigo, não é com os outros. Então esse é o medroso. Então, diferentemente da ansiedade, esse medo nos causa imobilidade. Então percebam a diferença entre a ansiedade e o medo que nos causa imobilidade. Porque se nós não podemos ficar ansiosos ou tomar cuidado com a ansiedade, nós temos que tomar cuidado para também não ficarmos ali, olha, esperando e se tornar uma pessoa imobilizada. Que não faz nada, só está aguardando. Então, você tem que tomar cuidado com estas questões. Então, cuidado com os dilemas da vida. Sabe aqueles dilemas que a gente está acostumado, já todos conhecem? Aquela grande questão, não sei se caso se compra uma bicicleta, estas dúvidas que o medroso tem. Não sei se vou, se fico. Não sei se é hora de fazer isso, se é hora de fazer aquilo. A pessoa nunca sabe, está sempre em dúvida. Então, o medroso, ele não sabe se vai chover, se não vai. Então, o medroso é aquele lá, é aquela pessoa que fica em dúvida de todas as questões. Aí você um dia está lá numa casa de campo, você vai para a praia, aquele sol lindo, maravilhoso, você abre as janelas da tua casa e olha aquele sol lindo, maravilhoso, e você fala assim, nossa, que dia lindo. O medroso fala assim, mas à tarde vai chover. Então ele sempre tem uma palavra negativa. Ele sempre vai falar algo assim. Então, amado, a gente tem que tomar cuidado com a ansiedade, com a imobilidade e com o medo, receio de fazer as coisas. A palavra que a Cristina trouxe para nós o outro dia, ela disse uma frase que ficou marcada. Ela disse o seguinte, que a crise pode ser
um momento de abismos. Mas também pode ser momentos de oportunidades. Cabe a cada um de nós sabermos a maneira que vamos responder a estas questões. E eu lembrei, amados, de algo peculiar que eu vi uma vez, um comentário no jornal a respeito de crise, e a pessoa falou o seguinte, que quem se antecipa aos fatos tem a probabilidade de sair mais rápido da crise. Eu fiquei pensando nessa questão, e aí eu comecei a perceber o seguinte, enquanto todo mundo estava chorando por causa da crise, algumas pessoas já anteciparam e foram fabricar máscaras. Ou seja, se antecipa ao fato. Não teve medo, foi à luta, começou a vender, começou a vender de porta em porta, começou a anunciar e vende. Quando nós percebemos, a pessoa que entrega não tinha como entregar, porque ela tinha mais pedido do que material para fazer. Daqui a pouco as pessoas começaram a atender as redes de farmácia e aí começou a surgir uma pequena empresa em sua casa, se antecipando aos fatos, porque não teve medo, porque olhou com perspectiva e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembro daquela situação de um fabricante de calçado que mandou dois vendedores, né, para uma cidade. E de repente chegou lá e falou, a hora que os dois voltam, ele fala assim, olha, nós não vamos vender um par de sapato que lá ninguém usa sapato. E o outro vendedor falou assim, olha, ninguém usa sapato lá. Nós vamos faturar horrores, porque nós vamos começar a vender sapato para todo mundo. Então é a perspectiva que enxergamos a vida é que vai determinar aquilo que somos, aquilo que vai ser de nós. Se a gente ficar aguardando o resultado natural das coisas, nós nunca chegaremos nem a plantar, portanto, não vai colher nada. É por isso que essa questão destes dois versículos aqui me chamou muito a atenção. A forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós enxergamos as questões da vida, a forma como nós estamos enxergando todo esse ambiente. Os bons olhos, meus amados, possibilita uma visão correta das coisas. Os bons olhos possibilitam uma abertura para tudo, uma abertura ampla. Quando a gente tem bons olhos, a gente não fica focado em algo, apenas tão somente aquilo. É crise, é crise, é crise. Quando a gente tem bons olhos, a gente assiste os telejornais, mas a gente não fica preso só na angústia dos telejornais. Porque você começa a olhar as possibilidades. Porém, quando a gente começa a olhar, enxergar as coisas com olhos obscurecidos, até os dias bons se tornam maus. Vai chover à tarde. Então, não transforme o teu dia bom em dia mau. Eu lendo esse texto, eu tenho aqui a tradução da Bíblia, chamada A Mensagem, do Eugene Peterson, e ele diz assim nesse texto: os olhos são as janelas do corpo. Se você abrir bem os olhos, com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será como um celeiro cheio de grãos mofados. Se fecharem as cortinas destas janelas, sua vida será uma escuridão. Como você está enxergando a situação? Como você está enxergando estas circunstâncias? Como você tem se preparado para enfrentar estas questões? Como você tem se preparado para enfrentar estas questões emocionalmente e espiritualmente?
Você fala, olha, me pegou desprevenido, me pegou de surpresa. Pegou a todos. Ninguém pode dizer que a gente não sabia desde janeiro que estava lá na China e que iria chegar aqui. Mas, amados, olhando para essa questão de enxergar, e eu me apurando um pouco mais desses fatos, eu descobri que nós não enxergamos com os olhos. Eu descobri que nós enxergamos com o cérebro. Ou seja, nossos olhos são as lentes através do qual nós vemos. O Jorge, no estudo, ele expressou que a imagem que você está vendo não é a exata imagem daquilo que eu estou passando hoje aqui. Porque você está olhando através de uma câmera. Então os olhos é esta câmera, mas o que vai tudo na sua mente absorver é o seu cérebro. Então nós vemos com os olhos, mas enxergamos com o cérebro. Então, diante do texto de Eugene Peterson, me chamou muita atenção porque nós devemos e precisamos voltar a enxergar a vida com olhos de fé e admiração. Enxergar a vida com a fé e com admiração pela vida. E eu lembro, pensando nisso, lembrei de um cântico antigo que a gente cantava, que dizia, mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos, a alma eu vi. Amados, é esse toque da fé. A gente muitas vezes precisamos nos levantar e falar, Senhor, traz esse toque da fé para que eu veja. Eu não quero mais encarar a vida da maneira que eu estou encarando, eu não quero mais olhar as circunstâncias da maneira que eu estou vendo, mas eu quero olhar para aquilo que o Senhor está falando e desejando hoje para a minha vida. Então, querido, eu preciso te fazer uma pergunta. De que forma você enxerga a vida? Como você está enxergando tudo isso? Porque quando não enxergamos bem as coisas, nós estamos fazendo um convite à depressão. Quando você não enxerga bem as coisas, você está fazendo um convite à ansiedade. Quando você não enxerga bem as coisas, você está fazendo um convite à imobilidade. Quando você não enxerga bem as coisas, você está fazendo um convite ao medo. Então a visão que você está tendo vai afetar diretamente o teu comportamento. Então você pode escolher hoje começar a enxergar as coisas. E isso não estou dizendo que é para você descartar a realidade. Veja bem, entenda a palavra do Senhor. É que você pode olhar hoje, enxergar as coisas de forma otimista ou pessimista. E quando eu estou falando aqui enxergar a vida de forma pessimista ou pessimista, eu não estou te contando nenhum segredo. Não é nada que está escondido. Eu também não estou falando aqui de confissão positiva, aí de vencer ou coisas assim. Também não estou falando das questões de pensamento positivo, mas sim de atitudes que afetam diretamente as nossas vidas. Afinal, pensamento positivo não é sinônimo de fé. Fé é crer, é acreditar, é confiar que Deus está do teu lado. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Amados, ou temos bons olhos que vão enxergar de forma positiva, ou vamos ter maus olhos que vão enxergar de forma negativa. E se começarmos a enxergar a vida apenas de forma negativa, eles serão trevas para a tua vida. E Jesus está dizendo, se forem trevas esses dias sobre sua vida, quão grande trevas serão.
Um paralelo que eu quero fazer é com o texto que está lá em Marcos, capítulo 8, 22 a 26. Eu quero apenas simplificar essa história. Certa vez, Jesus estava passando pela cidade de Betsaida, e ali ele cura um cego. E aí, Jesus vai diante daquele cego e cuspiu, diz a palavra isso, ele cuspiu nos olhos daquele homem. Então Jesus pergunta, você está vendo alguma coisa? Aí ele diz, estou vendo homens como árvores. Ou seja, ele não estava enxergando com exatidão as coisas. Então ele precisou do quê? De um segundo toque. Então Jesus põe as mãos sobre os olhos dele, e os olhos dele foram totalmente abertos. Então, amados, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós tomamos atitudes que estão deturpando a nossa visão. Estamos falando coisas que estão deixando a nossa visão obscurecida. Estamos carregando a nossa mente de tantas coisas que estamos entorpecidos com tantas mensagens negativas que nós acabamos nos tornando pessoas negativas e que não estamos mais acreditando e confiando de que Deus está do nosso lado. A minha oração é que você possa olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu estou enxergando homens como árvores, me toca novamente, Senhor, para que eu veja e creia que Tu és Senhor. Amados, precisamos ser restaurados na maneira que cremos. Precisamos ser restaurados na maneira que vemos as coisas, enxergamos as coisas. A vida gira em torno das escolhas que fazemos. Então, ou você vai continuar tendo uma visão obscurecida e deturpada da vida, ou vamos pedir, Senhor, me toca novamente. Toca nos meus olhos, Senhor, para que eu creia, para que eu veja. Jesus continua nesse texto, ele diz assim, exatamente isso, se a luz que está dentro de vocês forem trevas. Amados, ou seja, não obscureça a luz de Cristo que está em você. Nós podemos escolher hoje, se queremos ser iluminados com a luz que brilha das trevas, ou podemos continuar cegados pelas tragédias, pela epidemia e pela circunstância. Qual escolha nós vamos fazer? Eu não estou falando isso, amados, que nós estamos numa redoma de vidro, que nenhum mal vai nos acontecer, que a epidemia não chegará à nossa casa. Não é isso. Mas é a maneira como nós encaramos cada circunstância, e cada fatalidade, e cada processo da vida. Porque se você começar a enxergar as coisas só do lado negativo, sua vida vai ser obscurecida, vão ser trevas. E Jesus quer ser a luz que ilumina a tua vida, a luz que brilha na escuridão, e ele pode entrar hoje no mais profundo, no mais íntimo de um coração obscurecido, de uma mente entorpecida, e trazer clareza. E é isso que o Senhor Jesus tem para nós. Eu quero terminar essa palavra contando uma ilustração. Diz que certo homem precisou ser internado às pressas para uma operação de emergência. E ele chegando
ao hospital, os médicos já viram o problema, colocaram ele na maca, já foram correndo para o centro cirúrgico, com todos os aparelhos, vai correndo, os enfermeiros instalando todos os equipamentos nele, e entrando na sala de cirurgia muito apressadamente. O médico pergunta para aquele homem se ele tem alergia de alguma coisa. E ele responde: tenho alergia à morte. E todos começaram ali naquela circunstância, eles apavorados, de repente o cara fala: pô, alergia à morte. Eu não quero morrer. E aí esse homem diz ao médico: eu estou escolhendo a vida. Portanto, opere-me como um homem vivo, não como um homem que está morto. E aqueles médicos, então, olharam para aquele homem, a sede de viver, a vontade de viver, a luz que tinha dentro dele. Aqueles médicos fizeram o melhor possível para ele. Operaram aquele homem como se estivesse vivo. Amados, eu creio num Deus que opera na vida e na morte. Mas Deus quer trazer vida sobre a tua morte. Nas trevas, na obscuridade, no profundo, no abismo, na ansiedade, no medo, na imobilidade, na depressão, na angústia. O Senhor quer tocar a tua vida, tocar os teus olhos novamente, para que você enxergue quem é Ele na tua vida. Quem é Ele? Ele continua sendo Senhor da tua vida. O Senhor quer te restaurar, quer te levantar, quer que você o conheça profundamente, quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. E amados, hoje é dia de ceia do Senhor. E espero que você tenha preparado a tua ceia, porque daqui a pouco nós vamos participar desta ceia. E o Paulo, quando ele está falando a respeito dessa questão de celebrarmos a ceia do Senhor, ele toca num ponto muito profundo. Ele diz assim: portanto, o homem examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Examine-se. Você está vivendo na luz ou na escuridão? Examine-se. Se você está vivendo na luz, dá um glória a Deus. E falar: Senhor, eu estou vivendo a tua presença. Eu estou aproveitando estes dias, e uma perspectiva de vida é que o Senhor tem poder e é soberano para mudar todas as coisas. Mas se você está na obscuridade do teu pensamento, é momento de dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me toque para que eu creia, Senhor. Eu quero ter esta confiança plena, inabalável, esta segurança de que o Senhor está comigo. Sabe por quê, amados? Muitas vezes estas circunstâncias estão nos levando a ficarmos exatamente isso, angustiados, deprimidos, com medo, ansiosos, imobilizados. Porém, hoje é dia de olhar para nós, mas olhar também para Deus. Olhar para Jesus. Olhar para aquele que está conosco todos os dias, para aquele que fez a promessa. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E ele diz hoje: não tenham medo. Por menor que seja a nossa fé. Ele está te dizendo: não tenha medo. Amados, Jesus é a luz que brilha na escuridão. Quanto maior forem as trevas, mais a luz irradia, não é verdade? Você já experimentou isso?
Se você acender a luz durante o dia, parece que ela ilumina pouca coisa. Mas num quarto escuro, quando você acende pelo menos uma vela, você vai ver como que ela ilumina. Jesus é muito maior que isso. Ele quer iluminar a tua vida, iluminar teu coração, trazer clareza à tua vida. Ele veio irradiar as nossas vidas, porque Ele é a estrela da manhã. A luz brilha em nós. Então, meu amado, não dê oportunidade para que a luz que está em ti sejam trevas. Mas que a luz que está em ti seja a luz que é derramada pela glória do Senhor. Que esta luz possa resplandecer hoje sobre a tua vida. Nós vamos participar, meu amado, do pão, do vinho. Eu gostaria que nós pudéssemos estar fazendo isso hoje, juntos, lembrando das promessas do Senhor. Você está com pão? Está com vinho? Jesus falou assim, olha, este é o meu corpo, que é partido em favor de vós. O que Jesus fez já, e precisar fazer, já fez por nós. Ele deu a si mesmo. Portanto, vamos comer do pão, beber do cálice. O cálice, ele diz que este cálice é a aliança que ele tem conosco. Uma aliança que é eterna, que ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar, e que ele seria o nosso guia, que ele seria o nosso Senhor, que ele seria o nosso Salvador, que ele seria conosco. Eu quero te convidar, meu amado, primeiramente, vamos orar e dar graças a Deus. Lembram quando Jesus estava ali com os discípulos, no caminho de Emaús, e eles estavam com a mente obscurecida, com a visão obscurecida. Jesus tomou o pão e deu graças. E ali os olhos deles foram abertos. Da mesma forma, que seus olhos sejam abertos hoje, nesta noite. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, consagra, ó Pai amado, nesse instante, ó Pai. Cada um, ó Pai amado, que estará conosco participando deste momento, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai amado, restaura a visão, restaura a fé, restaura o comportamento, restaura a vida, ó Pai amado. Ó Pai amado, vai no mais profundo abismo, ó Pai, no mais profundo íntimo, ó Pai amado. Toca, ó Senhor amado. Pai querido, em nome de Jesus, queremos agora dar graças a Ti pela nova vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Somos gratos a Ti, ó Pai, pelo pão, pelo cálice, por esta aliança, ó Pai, eterna, firmada na cruz, ó Pai amado, onde o Senhor deu Jesus por nós, ó Pai. E Ele é a nossa luz. A Tua palavra diz que quem segue a Jesus não anda em trevas, mas anda na luz. Pai querido, nos põe num caminho perfeito, ó Pai. Nos guia, guia os nossos passos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coma do pão, vamos comer do pão, beber do cálice, todos. Agora, em nome de Jesus.
Se você puder estar junto com a tua família, se abraçarem, orarem juntos, faça isso agora, meu amado. Agradeça ao Senhor. Agradeça pela libertação. Agradeça por esta nova vida. Agradeça porque a palavra do Senhor chegou até vocês. Que Deus abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus ilumine os teus pensamentos. Que Ele seja Senhor. Confie no Senhor. Dê a Ele toda a honra, toda a glória, hoje e eternamente. Amém. Glória seja do Senhor.